Boa tarde, uma grande emoção estar aqui com vocês e trazer uma grande provocação para esse redespertar que é preciso da sociedade. Em momentos de automatismo, de tanta informação, de tanto conhecimento que estamos tendo, não é interessante pensarmos por que as crianças estão com tanta dificuldade de conviver com o não ou com a frustração? E que a preocupação maior dos pais seja que eles não sofram ou até não chorem. E aí fica a pergunta, que é por isso que eu estou aqui e por isso aprofundei todo o estudo. Como ter uma sociedade de pessoas, crianças, adolescentes e adultos sem limites, sem referências? Isso é futuro ou isso já está acontecendo? Quantas vezes ouvimos, até nas redes sociais, ou até mesmo no nosso dia a dia, relatos como crianças em escola dizendo: você é minha mãe? Você não manda em mim? Quem manda em mim é minha mãe, ela deixou eu fazer isso. Quantas vezes assistimos crianças em shoppings, aeroportos, lojas de modo geral, chorando, dando aquilo que a gente chama de faniquito, muitas vezes cenas de birra, e que não estão sendo controladas. O que está acontecendo? Como repensar tudo isso? Será que virou uma doença? O que está acontecendo? Trouxe vocês para uma reflexão em nome da neurociência. Já me fizeram várias perguntas, inclusive os professores. O que está acontecendo, Pedral? As crianças estão piorando? Novas doenças estão surgindo? O que há? E eu convido vocês para a gente entender, através da neurociência, o que está acontecendo com as crianças e pedir essa sementinha que vou colocar, que ela se brote e que ela plante em outros lugares, porque a gente precisa esse redespertar. A neurociência, que tem a neuropsicologia acoplada ao seu estudo, que entende o comportamento humano através do estudo do cérebro, ele traz importantes reflexões a respeito exatamente dos comportamentos, da emoção e da socialização do indivíduo. A neurociência não é nova, apesar de uns 40 anos para cá ela ter ressurgido, mas desde Luria, em 1930, ela já vinha sendo estudada e vinha sido procurando entender como o cérebro funciona. Luria era um russo e até hoje ele repercute dentro toda essa pesquisa com os estudos que ele trouxe, principalmente na questão comportamental e das mudanças que viriam com isso. O que vem acontecendo de modo geral? Vamos para o meio social. Há uma mudança de comportamento, sim, dos pais. Por conta de uma série de situações históricas, houve uma saída dessa mãe de casa. E, ao mesmo tempo, também, que vimos famílias se sentindo cada vez mais culpadas do comportamento das crianças. E, por conta disso, efetivaram-se comportamentos de permissividade. Relações sem limites e sem referências. Relações que foram levando as crianças a se acharem donas de si, como se elas pudessem comandar situações. É viável? É possível que uma criança de 2 ou 3 anos faça escolhas ou saiba viver rotinas? Será que ela consegue dar conta da roupa que ela vai usar? Será que ela consegue dar conta do que ela deve comer? Quem é que gosta de comer vegetais? Quem gosta de consumir frutas? As crianças não aceitam isso. E cadê a família? Por conta disso, os comportamentos foram se efetivando de uma forma cada vez mais sem referência. Por falar em referência, Vygotsky, que é um autor de 1910, século X, já estudava a necessidade de seres humanos terem referências, mediações, onde ele trazia a necessidade desse indivíduo adulto para a referência e o comportamento de desenvolvimento pedagógico e social e emocional das crianças, validado até hoje pela neurociência. Aquilo que Vygotsky estudou como observação, hoje é tido pela ciência como validado, cientificamente provado. De lá para cá, a gente vem tentando entender os comportamentos das crianças e entender o desenvolvimento através da neurociência, da psicomotricidade e desenvolvimento normal da criança. A neurociência diz que de 2 a 5 anos começa a existir um processo de aparecimento de uma função que é super importante, que foi trazida pela neurociência. Função executiva. A função executiva, ela traz para a gente 3 pilares.
controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória operacional. Controle inibitório. Responsável, então, por planejamento, autocontrole e diminuição dos impulsos, atenção, tudo efetivamente necessário para o desenvolvimento social e pedagógico do indivíduo. O que acontece, então? Necessário saber que tudo em nós não nasce pronto. Nós somos uma caixinha linda, mas não inicializada. E todo o nosso processo precisa, tijolo a tijolo em construção, ser inicializado. E a função executiva também. Ela precisa que a gente atue. Mas como assim? Como é que começa tudo isso? Daí a importância da família. Por isso que hoje temos tanta necessidade de pensar que nesses tempos de automatismo, a gente precisa retomar a nossa humanidade. Precisamos retomar os nossos papéis. A importância da família na vida de uma criança. Vocês sabiam que, basicamente, o berço de todo o desenvolvimento infantil está dentro de casa? Já imaginaram que todo o desenvolvimento neurológico de um sujeito está nas mãos da família? Uma criança que não tem referências, que não tem limites e que não tem autoridade, ela é uma criança que tem problemas de emoção, de socializar, de pedagógicos, de trocas. A gente pensa apenas que quem tem transtorno são crianças com diagnósticos. A minha preocupação é que não são só os neurodivergentes ou as crianças que apresentam transtornos ou deficiência que vêm apresentando alterações, mas as crianças típicas que vêm apresentando alterações pela ausência do iniciar da função executiva, pelo comportamento parental. Qual é a significância disso tudo? Quando nós temos limite, quando precisamos de limite, a gente tem referências. Quando a gente tem autoridade, a gente tem condução. E quando a gente tem mediação, a gente tem construção. Um não, ele não é limitador, ele é libertador. O não é necessário para o aprendizado do limite, convivência social e aprendizado. Neurologistas como Arthur Berkeley, que é um americano, vem estudando e repensando todo o processo do TDAH frente à neurociência numa função executiva. Neurocientistas brasileiros como Fernando Lauria, autor de um livro de TDAH e TEA, e função executiva, vem estudando e buscando entender também todo esse complexo da criança com transtorno dentro da função executiva. A criança que tem todo um complexo familiar, ela tem um diferencial na sociedade. Vou contar um caso para vocês. Há 10 anos atrás, mais ou menos, recebo uma criança com uma mãe que me chamava a atenção que ela não sorria. Me chamava muito a atenção que eu não via alegria nela. E eu chegava a brincar. Será que ela tem dente? Será que ela não é banguela? Ela não consegue sorrir? O que será que acontece? Ao lado dela, uma criança com 6 anos, que parecia um trator, passando por cima de tudo e de todos. Infelizmente, já fora da escola, infelizmente, já fora dos contextos, já não ia para os aniversários, já não participava da comunidade. E cada dia que passa, mais recluso em casa, assim como ela, sem viver socialmente. Me procurou, me pedindo ajuda. Eu botei dentro do consultório e fui trabalhar com ele? Não. Eu fui para a família e pedi a ela que começasse a exercer o direito da autoridade parental. Que ela fosse exercer o direito de ser mãe, como ela mesma diz. Eu gostaria de ser mãe de verdade. E o que é ser mãe de verdade? Quem ama, educa. E Samitiba está aí para nos provar. Educar é fácil? Nunca foi. É cada dia que passa mais difícil. Cada dia que passa mais desafiador. Mas quem ama, educa. E eu disse a ela o que ela deveria fazer. E tudo que eu disse a ela era num sentido. Vamos inicializar o controle inibitório do seu filho. Vamos começar a dar a ele
o direito dele de ter liberdade de escolhas. Vamos dar a ele o direito dele saber o ir e vir e a hora de parar, de dar a ele o direito dele se autorregular. Fizemos uma série de exercícios e hoje, após 10 anos, nós temos um rapaz de 15 anos com 1,90 m, compensado, dentro da escola, já com o retorno que teve, já alfabetizado, socializado, participante de comunidade, porque atualmente ele frequenta a igreja que a mãe frequenta, ele participa de cultos, como também das atividades da própria igreja, já consegue caminhar pela sociedade de uma outra forma. Óbvio, ele é autista, mas a preocupação de não tê-lo como social por ser autista, agora não existe mais. Porque ele consegue ser aceito, administrado e acolhido, porque ele inicializou uma função importantíssima para o progresso do seu desenvolvimento. O que acontece quando a gente não faz o nosso papel? Quando a gente se omite? Nós temos 2 prejuízos. Uma criança com nível de permissividade alto e uma criança que não reconhece limites. Fica a provocação de vocês pensarem o quanto vocês estão convivendo com isso no dia a dia. E trouxe para vocês um repensar de tudo isso. Uma semente que eu gostaria de plantar para que a gente pensasse o que está sobre. Como eu posso pensar em não imaginar a autoridade como uma opressão, e sim como uma direção? Vamos pensar que limite, dar um não, é simplesmente dar liberdade aos nossos filhos. E vamos pensar que a mediação é o construir de todo um processo pedagógico e de desenvolvimento que nós temos direito. Vamos pensar que se queremos uma sociedade mais justa, melhor, mais humana, mais educada, mais gentil, está nas nossas mãos a gente mudar todo o progresso dessa criança, assim como a gente vai mudar a sociedade. Não são dos consultórios e nem no diagnóstico. Não precisamos mais criar crianças com transtorno. Precisamos nos curar, sair do automatismo, começar a impactar-nos e buscar em nós uma autoridade que não tem nada a ver com a opressão. Deixo para vocês a semente de que nós, enquanto cidadãos tão simples, e que não precisamos pensar em muita ciência, apenas acreditar na validade e na consciência que ela traz para nós, que podemos ser, tomar conta de ser educadores e dar aos nossos filhos o direito de ter o limite e o não hoje, para ser um sim da vida amanhã. Obrigada.